Como acabar com a procrastinação para manifestar os seus sonhos mais rápido? Oi, o meu nome é Bárbara, eu sou terapeuta holística e também fundadora do Be Divine Club. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre procrastinação e por que ela acontece e o mais importante, como acabar com ela de uma vez por todas para você finalmente conseguir experienciar aquilo que você tanto quer, sua alma tanto anseia e pede para que você finalmente viva essa experiência. Então, para isso, vamos imaginar o seguinte: imagina um cavalo grande, um cavalo forte. Naturalmente, você imagina o quê? Esse cavalo cavalgando, esse cavalo entrando em movimento. Porque é da natureza do cavalo que ele se movimente em direção, né, da natureza, da vida, das coisas. Então, com você, não é diferente. Você também tá lá, vivendo a sua vida. E se você tem esses desejos de movimento, de fazer algo na sua vida, é que isso está dentro da sua natureza. Mas aí você imagina, vamos voltar pro cavalo, volta pro cavalo. Imagina se esse cavalo estiver todo amarrado em algum lugar. As patas dele estão amarrado. Então, por mais que a natureza dele seja de movimento, de fazer algo, de cavalgar pela natureza fora, ele não vai conseguir fazer isso. E você também não, se você tiver amarras que te prendem e que não deixam que você haja, faça, se mova. E quais são essas amarras que você tem? São amarras mentais. São pensamentos, são histórias que você criou, seja porque você escutou elas de alguém, ou seja porque você experienciou elas de alguma forma, seja porque alguém te contou. Alguma coisa aconteceu para você ter essas histórias na sua cabeça. E essas histórias são as amarras que impedem você de agir de acordo com o seu desejo, de agir de acordo com a sua inspiração, de agir de acordo com a sua natureza, porque é da natureza do ser humano expandir em direção dos seus sonhos. É natural. Então, quando você não faz isso, é porque existem essas amarras, tá? Isso já aconteceu comigo, todo mundo passa por isso. E como, então, destruir essas amarras? Como tirar o cavalo para lá tão lindo, perfeito para correr, dessas amarras? Como fazer a mesma coisa por você? No caso do cavalo, a gente teria que ir lá e cortar, né, essas cordas para o cavalo poder correr livre em direção da natureza. E no seu caso, são amarras mentais. Então, a primeira coisa que você precisa é saber identificar que amarras são essas. E para você fazer isso, hoje vamos começar agora a soltar essas amarras. Para você identificar, você precisa pensar o seguinte: qual é o seu desejo? O que você quer manifestar na sua vida? É mais dinheiro, é relacionamento, é um carro diferente, é uma casa só pra você, é uma bolsa que, né, muito cara. Eu não sei qual que é o seu sonho e não cabe a mim julgar qual que é o seu sonho, se é certo ou se é errado. Se você tem esse sonho, o importante é que você saiba que ele é seu e que você merece experienciar esse sonho. Então você pega e coloca lá, tá? Eu quero fazer isso aqui. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu quero ter uma casa com 10 quartos e com um jardim com várias frutas e com cavalos. Eu quero ter uma casa assim. Então vamos lá. Qual é a próxima pergunta que você faz? Você já sabe o que você quer, você já sabe a direção que você quer ir. Agora a gente vai descobrir quais são as amarras que te prendem para você não ir em direção a isso. O que eu tenho medo que aconteça comigo se eu tiver uma casa com 10 quartos, com cavalo, com planta frutífera? Aí você já começa, tá? O que eu tenho medo? Olha essa pergunta é muito importante. O que eu tenho medo que aconteça comigo se eu realizar esse sonho, se eu realizar esse desejo? Aí você coloca lá, eu tenho medo que a casa seja muito grande, aí eu tenho que limpar essa casa toda sozinha. E, né, muita dor de cabeça. Tá, show, vamos lá. Próximo. Eu tenho medo porque essa casa vai ser muito grande. Quem é que vai cuidar dessa casa? Quem é que vai garantir a segurança dessa casa? Eu vou me sentir sozinha. Aí você tá colocando, porque o jardim vai ser muito grande. Como é que eu vou cuidar desse jardim? Porque quem é que vai cuidar dos cavalos? Então você vai começar a colocar os custos dessa casa. Você começa a colocar todos os medos que você tem relacionados ao seu sonho. Aí, no caso, eu tô dando aqui o exemplo da casa, por isso que eu tô trazendo esses medos, mas você precisa ver quais são os medos na sua situação, né? No seu caso, pessoalmente. Se o seu medo é ter um relacionamento, né? Seu desejo é ter um relacionamento, mas aí quais são os seus medos sobre ter um relacionamento? Eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo... Quais são os medos mais comuns que as pessoas têm sobre relacionamento? Eu tenho medo do relacionamento acabar e eu sofrer, e eu sentir dor. Então, você começa a ter uma lista. As amarras, de repente, elas aparecem todas para que você fale, ok, agora eu enxergo vocês. Agora eu consigo ver o que está amarrando, evitando que eu vá em direção daquilo que eu desejo. Beleza, encontramos as amarras. Agora, o que a gente faz? A gente vai questionar e vai perceber que esse pensamento que nós temos sobre
esse desejo é mentira. Então, no caso da casa, tá? Qual é o pensamento que gera medo? Se eu tenho uma casa de 10 quartos, eu tenho que limpar essa casa. É verdade que você tem que limpar essa casa sozinha? É verdade absoluta? Não é verdade absoluta. Tá. Esse pensamento faz o que com você? Te traz alegria ou te traz estresse? A ideia de que você vai ter que limpar uma casa de 10 quartos sozinha. Te traz estresse. Ok. Então a gente sabe que esse pensamento é um pensamento ruim pra você, não tá te fazendo feliz. Então a gente já pegou o pensamento, tá. Agora vamos inverter esse pensamento. Tem uma casa. Eu não preciso limpar sozinho uma casa de 10 cômodos. Quer dizer, você pode contratar ajuda, você pode ter alguém pra fazer isso por você. Ok. Percebe que você pega uma coisa que tava te amarrando, percebe que aquilo não é verdade absoluta e que, consequentemente, existe o inverso daquilo que é, ao invés de você fazer tudo sozinha, você ter ajuda. Aí a gente vai. Vamos dar um exemplo de relacionamento. Se eu estou num relacionamento, eu tenho medo que ele acabe e eu sofra, né? Então a crença aqui, o pensamento é: todo relacionamento acaba. Ou quando o relacionamento acaba, eu sofro. Esse é o pensamento aqui. Então, quando um relacionamento acaba, eu sofro. Tá. Isso é verdade absoluta? Isso não é verdade absoluta. Tem relacionamento que acaba e a gente dá glória a Deus. A gente fala, obrigada, senhor. Então tá, não é verdade absoluta que todo relacionamento, quando ele acaba, ele é ruim. É sofrimento. Não é verdade absoluta. Não é. Certo? Tem pelo menos 50% é mentira. 50% em alguns casos pode ser que sim, seja verdade, é uma questão de probabilidade. Mas também tem chance de não, de ser livramento, de você ficar em paz se o caso o relacionamento venha a acabar, né? Então você já sabe que essa crença é mentira, você não vai sofrer. E mesmo assim, o sofrimento não é eterno, passa. Mas, vamos lá, voltando. Então, você percebe que, qual é o inverso disso? Que é quando o relacionamento acaba, eu sofro. Quando o relacionamento acaba, eu não sofro. Ou, quando o relacionamento acaba, eu fico feliz. Então, você acabou de perceber que aquele medo que você tinha de que se o relacionamento acabasse, você fosse sofrer, ele não é verdade, não tem por que você ficar se apoiando naquela mentira. E essa mentira é essa corda que tá te aprisionando e não deixando você em direção daquilo que você quer. Por vídeo, assim, e dando exemplos gerais, é um pouco mais complexo de conseguir explicar pra vocês. Mas individualmente, com os meus clientes, eu faço esse trabalho para cada situação deles. Se você quiser ter esse acompanhamento, é só mandar mensagem pra mim no Instagram, ou dar uma olhada aqui nos links na descrição, ou manda aqui nos comentários, que aí eu mando pra vocês. E é muito importante que a gente crie a capacidade de, no nosso dia a dia, perceber toda vez que a gente tá evitando de ir na direção daquilo que a gente quer, por que a gente tá evitando? Quais são essas amarras? E uma vez que você identifica qual é a amarra, qual é a trava que tá te segurando naquele lugar e te pedindo de direção dos seus sonhos, você identificá-la e você destruí-la. Você perceber que ela não é real, de que ela é uma crença, uma historinha da sua cabeça, que pode ser substituída por uma historinha positiva, que ao invés de te aprisionar, te impulsione na direção e na manifestação dos seus sonhos mais rápido. Vejo você no próximo conteúdo. Tchau!